Olá, estamos dando início ao programa DPTEC. Hoje nós vamos falar sobre as instituições de ensino vinculadas ao Parque Pelotas Tecnológico. Por esse motivo, o programa terá dois momentos. No primeiro bloco, nós vamos receber o Fábio Castro Neves, representando a Universidade Católica de Pelotas, e o Daniel Arsan, representando o IFSU, todos representantes das instituições no Parque Tecnológico. No segundo momento, teremos a participação do Sérgio Decker, representando a Faculdade Senac, e do Felipe Marques, representando a UFPEL. Nós vamos começar então com o Fábio. Eu queria saber contigo, Fábio, qual a importância da presença da UCPEL no Parque Tecnológico? É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre a universidade, sobre o Parque Tecnológico. A nossa universidade ela é comunitária, ou seja, ela é uma instituição privada com interesse público. Não tem fins lucrativos e o grande mote dela é desenvolver a região onde está inserida. Certo? Nós participamos lá desde 2006 dessa construção do Parque Tecnológico. Desde a participação do conselho, da forma de trabalho, como seria feito. Isso, claro, com as outras instituições de ensino, com a iniciativa privada, com o poder público, foi uma grande construção. Nós temos hoje um modelo no nosso Parque Tecnológico assim diferente da grande maioria que existe, que estão ligadas a uma universidade, especificamente. O nosso está ligado a um grupo a tríplice hélice, como a gente fala. Para nós é importante estar dentro do parque, eu acho que principalmente pelas conexões que a gente pode fazer. Como aqui o teu programa está mostrando, nós estamos com um colega do IFSU, temos um trabalho com o pessoal da Federal, da Embrapa, de outras instituições. Isso nos traz uma riqueza que fortalece esse ecossistema de inovação que nós estamos criando aqui na nossa região, que certamente será uma ferramenta essencial para o desenvolvimento. A gente está vendo várias empresas trazendo coisas das instituições de ensino, a pesquisa, conseguindo aplicar na prática, né? Desenvolvendo startups da região. Então, eu acho que é muito positivo esse movimento que nós estamos fazendo e isso só tende a crescer aqui para a nossa região. E é uma troca entre os alunos e o parque, né? Essa questão de estar lá dentro. Sim, hoje nós, no Ciansul, a nossa incubadora, que está desde 2018 no parque, a nossa incubadora ela é aberta a toda a comunidade, a todos que têm uma boa ideia e sujeitam essa ideia aos trâmites de seleção, podem ingressar, não necessariamente alunos da universidade. Tá? Então, mas nós cada vez mais queremos ligar a academia ao Ciansul, ao parque, através dos nossos PPGs e através também dos nossos cursos, principalmente na questão de extensão. Hoje, os nossos alunos da administração, da parte de comunicação, do direito e outros cursos, eles têm uma ligação com o Ciansul, ajudando essas ideias que estão ali incubadas a se desenvolverem, dando uma qualificação, dando um apoio técnico, né? Que esse aluno ele convive com o empreendimento, mas também aí as dúvidas que surgem, as necessidades, eles vão lá nos professores, conseguem captar informações e repassam para esse. Então, eu acho que é muito rico essa questão de aprender fazendo, né?
Então, isso está dando também a possibilidade para o nosso aluno de enxergar um lado mais empresarial. Eles estão tendo experiências dentro de empresas. Que lá a nossa ideia dentro do Ciansul é consolidar startups. Então, startups são empresas mais modernas, mais ágeis, mas são empresas. Então, esse nosso aluno tem essa vivência junto a esses empresários e isso, com certeza, vai fortalecer eles como profissionais e vai dar uma visão diferente de mundo. Tá certo. Daniel, eu aproveito a mesma pergunta e te pergunto qual a importância da presença do IFSU no Parque Tecnológico. Olá, um prazer estar aqui. E é excelente. E essa participação do IFSU dentro do parque, ela tem um alinhamento não só com a missão institucional, mas também passa com uma ideia. Então, ela não é simplesmente estar lá, mas o que isso representa. Então, isso passa uma ideia, uma comunicação, um alinhamento com a missão e com a ideologia do IFSU. A instituição é federal, né? E a gente tem principalmente a ideia de impactar a comunidade. Como é que a gente pode melhorar a comunidade, né? E isso acaba tem uma dicotomia, muitas vezes, porque são dentro dessas ICTs, dentro dessas instituições de ensino, de ciência, tecnologia, que a gente fica trabalhando no limiar da ciência. Né? A gente está ali na fronteira do conhecimento, desenvolvendo tecnologias, e isso não chega na comunidade. Isso não se transforma em inovação, não chega no mercado, não vira um produto. Né? E quando a gente fala muitas vezes em mercado ou empreendedorismo, muitas vezes se tem uma ideia de empresa, simplesmente empresa, não é empresa. E muitas vezes isso acaba levando até um preconceito à palavra empreendedorismo e até inovação. Né? E na verdade não é isso. Né? A inovação ela pode ser em diferentes níveis, que pode ser um produto com valor, né, mercadológico, mas pode ser um sistema de ensino, um software para instituições públicas, para escolas, por exemplo. Ela não precisa ser vendida. Então, e a ideia de estar no parque é justamente vender, mostrar, nem é vender essa ideia, é defender essa ideia, aonde nós, dentro da instituição, nós temos o potencial intelectual para desenvolver essas tecnologias, transformar isso num produto, ou seja, inovação, e de uma forma empreendedora para que esses estudantes consigam, então, levar isso para a comunidade, tendo valor de mercado ou não. Lembrando sempre que esse mercado pode ter valor agregado, financeiro, né? Ou não, ou pode ser um impacto social. Né? Uma incubadora social, por exemplo, tem essa finalidade. Então, muitas vezes a gente tem, dentro dos muros das instituições, nós estamos resolvendo coisas muito específicas, como uma tecnologia de ponta, e atravessando a rua, aquela pequena empresa, aquela microempresa, ou aquele cidadão, não consegue resolver o seu pequeno problema. Então, existe um hiato, um vácuo entre as instituições e a comunidade. E eu estar dentro do parque, eu entendo que é justamente essa comunicação. Olha, desenvolve aqui, mas leva isso para a comunidade. Como é que pode levar isso? Leva através de startups, leva através incuba, transforma essa tua ideia, leva isso para ti. Então, isso pega essa tua ideologia, esse teu amor, essa tua paixão, e leva isso adiante, leva isso para a comunidade e muda. Muda a comunidade, muda aonde tu vives, né? Leva essa melhoria para onde tu fores. Né? E essas inserções dessas ICTs no parque, elas acabam sendo muito importantes, que hoje o Brasil deve estar em 16º, 17º em produção intelectual, em artigos e livros, mas a gente está em 69º em inovação. Então, quer dizer, existe uma diferença muito grande, e isso nos faz refém de outros países que desenvolvem tecnologia. Então, nós pensamos a tecnologia, mas nós não desenvolvemos ela. Exatamente. Então, hoje, basicamente... quando não aplicamos, na verdade, não conseguimos colocar ela de uma forma que resolva o problema da sociedade. E ficamos reféns, né? Ficamos reféns dos países que fazem isso, né? Tivemos um belo exemplo agora com essa pandemia. Exatamente. Que a tecnologia nós deixamos de produzir certos insumos aqui dentro do nosso país, comprando de fora, e depois, quando precisamos, não tinha o mercado, absorveu tudo que tinha disponível, e o preço
foi exorbitante. Exato. Então, aliás, isso, historicamente, né, nas últimas décadas, vários países acabaram fazendo isso, acabaram comprando de outros países que eram mais baratos e perderam essa tecnologia dentro do seu país e ficaram reféns, né? Então, isso mostra claramente que a gente precisa desenvolver, a gente precisa ter tecnologia, ainda mais se nas ICTs do Brasil não for o local onde se desenvolve tecnologia, onde será? Sim. Então, no Brasil, essencialmente, são nas universidades. Nós temos outras ICTs, mas as universidades onde, os institutos federais, onde isso acontece. Então, é preciso desenvolver tecnologia, mas essa tecnologia ela não pode ficar ali presa ou muitas vezes virar um trabalho que fique na biblioteca e não chegue na comunidade. Isso tem que impactar a comunidade de alguma forma. E a melhor forma de fazer isso é na forma de extensão tecnológica, na forma de inovação social ou tecnológica. E estar dentro do parque é isso, é fazer esse canal, é permitir que esse estudante, que tu faz toda essa paixão durante todo esse tempo, diz, pega essa ideia e vamos lá, eu te dou suporte. Eu te dou esse empurrão, esse subsídio. Vamos lá, vai. Que vocês, como incubadoras, vocês podem trazer uma empresa que, de repente, vai ajudar nesse processo de não sei como me expressar, mas de estar produzindo, estar auxiliando na produção, já que isso aí não acontece. Isso pode ajudar. A maior função, assim como incubadora, é receber uma ideia e ajudar esse empreendedor a chegar ao mercado. Primeiro ele tem que fazer um modelo de negócio, né? Então tu tem que dar todo o suporte para essa incubadora. A gente fazendo uma analogia com uma incubadora de criança. Tu pega a criança ali que é frágil, que ainda não tem, e tu vai dando o alimento, dando os cuidados que a criança precisa para ela se desenvolver. Então, aliás, o nome incubadora não é à toa, né? Não é à toa, exatamente. É um ambiente controlado onde tu permite que aquilo ali se desenvolva, que aquela vida se desenvolva. O nome é justamente para isso, né? É essa a relação. Então, essa é a nossa função. Tem muitos empreendimentos que não dão certo, os empreendedores desistem, mas outros vão e têm um sucesso, se tornam grandes empresas, são adquiridos por empresas maiores. Então, é um ecossistema muito rico, muito diverso. Dinâmico também, né? E tem o parque também acaba sendo nesse workflow, assim, nessa linha de trabalho, porque tu chega lá dentro da instituição, tu começa então a trabalhar em empreendedorismo com o teu estudante. Lembrando que empreendedorismo não é empresa, é uma forma de pensar. Tu pode ser um servidor público empreendedor, sim. Tu pode ser um estudante empreendedor, tu pode ser um professor empreendedor. Quer dizer, é a forma de pensar. Então, quando tu começa a trabalhar com esse estudante, olha, vamos pensar diferente, vamos pensar de uma forma empreendedora. Aí tu começa a trabalhar dentro de tecnologia, com iniciação científica, com projetos de pesquisa, com extensão. Tu mostra para o cara como é que se faz. Ó, desenvolve tecnologia, e depois tu abandona ele. Então, esse prolongamento da instituição no parque é justamente isso, olha, pensa assim, desenvolve, ok, agora vamos lá, eu te ajudo agora para levar isso adiante. E vocês também estão ali, depois que eles vão para o mercado, vocês seguem dando um auxílio caso necessário, né? Isso depende de cada instituição, como é que se faz isso, né? A priori, essa ideia da incubadora, ela vem muito com essa ideia de fazer a parte inicial, depois estaria com uma aceleradora ainda para poder desenvolver. Um modelo que é meio comum no meio, que existe a pré-incubação, que eu vou falar pelo nosso do Ciansul, que é 6 meses. 6 meses. 6 meses a pré-incubação, onde o empreendimento ele é modelado. Ele tem o empreendedor vem com a ideia, a gente dá uma lógica para aquilo e também ajuda ele a desenvolver um mínimo produto viável, para ele testar. Ele tem que validar a ideia. Não adianta ele investir fazendo sites, plataformas, adquirindo equipamentos. Se o produto dele não vai ser real. Se o produto dele não vai ser aceito pela sociedade, né? Então ele tem que saber primeiro isso, olha, vão comprar esse meu produto? Alguém está interessado? É viável? Existe? Vai resolver algum problema?
Eles têm, tem demanda para isso, né? Tem demanda. Tem uma demanda, exatamente. tem um. Então, ele vai, aí nessa pré-incubação, ele vai ter essa resposta. E depois tem a fase de incubação, que em torno de 18 meses, tá? Aí ele vai para o mercado, ele já tem aquele mínimo produto viável, ele vai melhorando aquilo, ele vai para o mercado. Nós ainda damos o acompanhamento. E depois dessa fase, ele começa a ser tracionado, aí entra a questão das aceleradoras, depois vem busca de investimentos, é um mundo bem legal, assim. Eu vou perguntar, aproveitando esse momento todo que a gente está falando, eu queria saber com vocês já falaram um pouco, como é que é esse envolvimento da comunidade acadêmica nessas atividades do parque? Vocês já deram uma pincelada, mas... Nós estamos entrando no parque agora com um escritório de projetos, e a ideia de ter o escritório de projetos é justamente fazer com que a gente consiga desenvolver esses projetos envolvendo essa comunidade, né? E eu sempre faço questão de frisar isso, esse pensar empreendedor e esses desenvolvimentos não só tecnológico no sentido mercadológico de valor financeiro, mas o social. E a gente tem buscado muito essa linha de trazer os estudantes para dentro desses projetos, né? Aí, tanto quando a gente fala em extensão tecnológica, todos os projetos de extensão obrigatoriamente têm que ter estudantes envolvidos, e isso é uma das características da extensão. Então, é puxar esses estudantes para isso, né? Então, e para ter essa contaminação, a gente envolve em projetos anteriores, né? Então, acabou fazendo, por exemplo, hackathons, fazendo webinars, ou fazendo uma série de eventos onde tu começa a envolver essa comunidade acadêmica, e aí, a partir daí, tu começa a arrastar agora nesses projetos para dentro do parque também, né? Então, por isso que a gente tem encontrado no parque esse caminho fluido para os nossos estudantes, né? Para fazer que essa participação seja cada vez mais efetiva, né? O que o Daniel está falando, assim, é uma questão de sensibilizar o nosso aluno, os alunos, que o empreendedorismo é uma forma de se portar. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso desde a base. Na base, e o ideal hoje se faz em algumas escolas, aqui até dentro de Pelotas, inclusive escolas municipais, tem um projeto já começa a trabalhar o empreendedorismo na infância, na juventude, que ele já entra depois numa universidade com essa visão mais, com esses conceitos mais fortes, né? Nós trabalhamos dentro da universidade também com eventos, com palestras, nós temos uma disciplina que é transversal a todos os cursos de empreendedorismo. Então, nós queremos desenvolver isso no nosso aluno e mostrar para ele que existe um parque tecnológico, que existem incubadoras, que as ideias que eles possam ter e quiserem colocar em prática, tornar um negócio sustentável, ele pode contar com a nossa ajuda. E dentro do parque a gente tem essa diversidade, né? Então ele até está com um determinado lá, uma ideia, aí surge um problema, coisa. Se ele tem um contato com várias pessoas de várias instituições, então é mais fácil às vezes de achar um caminho para resolver o ambiente esse contamina, problema. né? O ambiente contamina. E essa troca, eu acho uma coisa muito bacana. Nós, como fomos lá para o parque em 2018, nós mudamos um pouco o sistema e começamos a botar os nossos empreendedores num sistema de coworking. Nós temos lá 2 salas, uma de coworking, outra é uma sala de múltiplas atividades, né? Então, ali dentro do coworking, a gente vê a troca que existe entre os empreendedores, e um já está em estado mais avançado, já passou por um perrengue lá, aí o outro está começando a passar por isso, mas, cara, então, nem te preocupa, que tu tem que fazer assim, assim, assado, dá o caminho. Então, a troca é muito rica, né? As pessoas nesse mundo empreendedor, eles estão entendendo que
compartilhar, a importância de compartilhar conhecimento. E aí, eu queria que vocês falassem um pouco sobre as outras atividades que envolvem os alunos no parque. Por exemplo, as incubadoras, startups e esses empreendimentos, assim, uma coisa breve, assim, para a gente encerrar esse bloco. Isso começou agora, né? Tem um sistema diferente, porque nós temos vários campos, né? Então, a gente fez o seguinte, a gente trabalhou numa forma de ter uma rede de incubadoras. Então, a gente tem a rede de incubadoras do IFSU. Então, cada campus pode ter uma ou mais incubadoras. Então, a gente, com a ideia de que o IFSU está ramificado no sul do Rio Grande do Sul, até na capital, né? Então, isso permite com que a gente atinja uma grande parte da região sul do estado, né? Indo até a capital. E, então, a gente, justamente com essa ideia de estar ramificado, de ter várias instituições, essa ideia de ter a possibilidade de várias incubadoras, então, a gente tem feito justamente esse movimento de fomentar. A gente usa editais, a gente usa eventos, a gente usa hackathons, a gente está tendo agora a jornada empreendedora. Então, são formas de mostrar o que nós temos, né? De, olha, temos essas incubadoras, temos as incubadoras, e vamos participar na forma de ou pré-incubação, ou incubação, ou como é que a gente vai fazer uma startup, ou como é que a gente faz um modelo de negócios. Então, a gente tem feito, inclusive, nos finais de semana, esses hackathons fazendo isso, por exemplo. Vamos desenvolver um problema, vamos fazer um modelo de negócio, vamos fazer uma oficina, um workshop para isso. Então, a gente tem tentado sempre fazer essa contaminação para fazer com que ele entre lá no parque, e a partir da hora que ele está lá dentro, ele começa a participar, ou na forma de, ou no escritório de projetos, ou como pré-incubado, ou como incubado, ele começa a fazer parte daquele meio. Aquele meio é muito rico, e aí, como a gente estava conversando, ele contamina realmente, né? As ideias começam a ser híbridas, né? Porque tu tem uma ideia e diz, não, mas você já tentaste uma coisa diferente, talvez essa ideia está melhor. Então, a partir da hora que esses estudantes começam a participar, nem vou falar estudante, vou falar da comunidade. A hora que essa comunidade acadêmica começa a participar desse processo, ele começa a entrar mais nesse cotidiano, nessa vida, e a gente tem percebido que com esse start, com esses nossos movimentos com a comunidade, a gente tem percebido que eles estão se interessando, estão participando. A comunidade acadêmica tem perdido vários preconceitos em relação ao empreendedorismo, justamente por aquela imagem, né, que eu comentei anteriormente. Então, a gente tem percebido uma entrega maior. Então, os nossos colegas têm percebido a importância do empreendedorismo e da inovação hoje na instituição, e o quanto esse estudante essa ferramenta de fazer com que essa tecnologia, que esse empreendedorismo, que esse produto, que esse chegue lá na comunidade, chegue nesse mercado, né, seja ele qual for. Então, está cada vez maior e a gente espera que continue crescendo. Né? É isso aí, a nossa linha também é muito semelhante, né? Nós queremos que o nosso aluno participe dessa comunidade que se formou dentro do parque, essa diversidade, e com isso aprenda, que com isso se desenvolva profissionalmente como pessoa também. Que é muito bacana tu conviver com a diversidade e aprender. Né? A gente é muito rico o que se consegue absorver de outros colegas, de outros empreendedores, que tu vai tendo um ganho. O convívio é rico. No teu conhecimento, nas tuas ideias. Como o Daniel falou, às vezes tu tens um modelo que tu imaginasse para aquilo, mas na convivência com a experiência dos outros, tu muda, tu acrescenta, tu aperfeiçoa o teu negócio, a tua aspiração para isso. Né? Dos professores também tem acontecido interessantemente agora, que até pouco tempo atrás, até porque a gente vem de uma origem muito acadêmica, né? Somos todos assim muito academicistas, né? A ideia era desenvolver um trabalho, uma pesquisa, uma tecnologia e transformar isso num trabalho de conclusão de curso, certo? Era um TCC, e aonde isso poderia ser um artigo, uma dissertação. E agora, com até movimentos da CAPES, por exemplo, no sentido de abrir os produtos, não, mas por que esse teu trabalho de conclusão de curso tem que ser um artigo? Por que não é um pedido de registro de patente? Por que não é uma melhoria, um processo?
Por que não há propriedade industrial, intelectual, né? Então, os programas agora de pós-graduação, mestrado, doutorado, eles estão tendo um novo olhar. Então, aquilo que antes era somente um artigo, um livro, um capítulo de livro, agora eu tenho mais uma dezena de produtos possíveis. Que tu possa aplicar exatamente. essa pesquisa. Exatamente. Então, agora, então está ampliando, essas possibilidades estão sendo ampliadas. Então, eu começo a não ter mais só um artigo científico. Olha, eu tenho um artigo científico, tá, mas talvez isso mude a comunidade, mas eu acho que esse processo aqui muda mais. Eu tenho uma propriedade intelectual aqui, ou uma propriedade industrial, é mais impactante. Então, isso agora está começando essas novas possibilidades abrem esses caminhos, né? Então, até eu também tenho sentido isso, né? essa questão, essa cultura da inovação, a cultura de aplicar os conhecimentos, ela está sendo desenvolvida. Eu sinto esse crescimento também com os nossos professores, pesquisadores, e isso é muito importante para a nossa região e para o Brasil ter tecnologias próprias e conseguir aplicá-las. Gente, eu queria agradecer, né, ao Fábio, ao Daniel, pela presença de vocês aqui. Nós vamos para um breve intervalo e no segundo bloco nós vamos ter o Sérgio Decker representando a Faculdade Senac e o Felipe Marques representando a UFPEL. Não sai daí. A mudança vem de dentro e contagia. Quem conta uma história de transformação sabe que importante mesmo é o impacto que ela causa. Há mais de 50 anos, a Universidade Católica de Pelotas faz a diferença na comunidade. Isso começa com quem passa pelos seus corredores, mas nunca termina aí. Eu me sinto muito satisfeito com o que a universidade disponibilizou durante o período de formação, porque justamente é unir o útil ao agradável, é ter o conhecimento teórico e aliar esse conhecimento à prática. A experiência vai muito além da sala de aula. Intercâmbio, incentivo ao empreendedorismo, programas de estágio e monitoria, dezenas de projetos de extensão e ação social. O papel do professor aqui na Universidade Católica, ele não se esgota em sala de aula. Nós participamos, junto com os alunos, de várias atividades extracurriculares. Quem se beneficia com essas atividades é a sociedade local, mas principalmente os alunos que saem preparados para o mercado de trabalho. A UCPEL é uma instituição comunitária sem fins lucrativos. Por isso, promove atividades sociais em toda a região. E o aluno tem contato direto com isso durante todo o curso. Mais do que estudantes procurando uma posição no mercado, são pessoas que se preparam para sair do ambiente universitário e transformar a realidade ao seu redor. A vocação comunitária da nossa universidade, ela é fundamental na qualidade do nosso ensino, mas o impacto na vida das pessoas que nós atendemos diariamente é muito maior. Universidade Católica de Pelotas. Aqui você faz a diferença. Estamos de volta com o programa DPTEC. Agora nós vamos receber o Sérgio Decker, representando a Faculdade Senac, e o Felipe Marques, representando a UFPEL. Sérgio, eu começo contigo perguntando qual a importância da presença da Faculdade Senac no Parque Tecnológico. Muito bem, a Faculdade Senac, já de algum tempo, né, vem investindo na questão do empreendedorismo, né? Então, nós procuramos estimular, desde as nossas grades curriculares, dos nossos cursos da faculdade, incentivar os alunos, né, a buscar formas de empreender, de inovar. Então, nós entendemos que a participação da Faculdade Senac no Parque Tecnológico se reveste de uma importância muito grande, porque a vocação do Senac sempre foi e continua sendo o foco no mercado, na preparação para o mercado. Então, nós temos uma identificação muito grande com o meio empresarial, com os setores produtivos da nossa região.
E a presença no Parque Tecnológico vai de encontro, né, a esse propósito do Senac. Então, nós conseguimos levar os nossos alunos para um ambiente muito positivo em relação às novas ideias, à busca de novas soluções. E então nós consideramos assim fundamental e estamos muito motivados em relação à participação da faculdade em todas essas iniciativas do Parque Tecnológico. Tu estavas falando da questão do empreendedorismo. O empreendedorismo ele veio com uma força maior, né, nesse último ano, né? Com certeza, o empreendedorismo já há algum tempo, né, nessas 2 últimas décadas, vamos dizer assim, ele ganhou uma nova dimensão na sociedade, quer seja pela evolução das relações sociais, das novas formas de produção, né, com o avanço da tecnologia. Então, vem surgindo cada vez mais oportunidades para empreender, né? E, por outro lado, a gente verifica que o emprego tradicional, digamos assim, ele vem sendo substituído por iniciativas empreendedoras, né? Pela livre iniciativa, por novas formas de produção. Então, realmente, o empreendedorismo, e com essa situação da Covid, né, da pandemia, isso aguçou mais ainda, porque hoje nós temos muitos negócios no âmbito digital, né? Muitos negócios estão surgindo, e isso, então, fez com que os processos de empreendedorismo se acelerassem, né? Os processos de inovação, de criação, se aceleraram nesses últimos 2 anos. E, ao mesmo tempo, também teve que as pessoas foram obrigadas a se reinventarem. Exatamente. E o empreendedorismo abriu as portas para muita gente. Com certeza, tem muitos negócios que cresceram muito, né, nesse período da pandemia, justamente por essa necessidade de se reinventar. Então, aquelas empresas e ideias que estão relacionadas com essa questão de se reinventar, né, elas começaram a ganhar espaço, e tem muitos exemplos de empresas que foram criadas e outras tradicionais que migraram, digamos assim, para um modelo mais digital, que estão tendo muito sucesso, não? Estão crescendo bastante. E esse convívio da Faculdade Senac dentro do Parque Tecnológico, essa troca junto com a Federal, junto com as outras instituições, isso agrega valor? Com certeza, nós estávamos conversando aqui antes da gravação do programa, que essa articulação entre as instituições, Universidade Federal, IFSU, Senac, Universidade Católica, tem sido muito positivo para o desenvolvimento do parque e da nossa região, porque nós estamos articulando e trocando informações, e as instituições vão se complementando e vão ganhando uma força maior também e dando uma visibilidade maior nas ações do parque. Então, a gente percebe assim que estamos numa evolução muito positiva a partir dessa integração que o parque tem proporcionado para as instituições. A gente pode imaginar o seguinte: antes do parque, cada instituição cuidava do seu umbigo, né? Cuidava das suas características, da sua realidade, digamos assim. E a partir do parque, nós estamos nos relacionando e buscando fortalecer, à medida em que a gente tem essa rede, digamos assim, de troca de informações, todas as instituições estão crescendo. Então, a gente percebe que as incubadoras, as empresas júniores e os próprios empreendedores, eles começam a ter um ganho sinérgico muito positivo em relação a essa rede e essa participação no parque. Felipe, a gente já conversou um pouco, mas eu te pergunto assim, qual a importância da presença da UFPEL dentro do parque, né? Bom, eu acredito assim que um dos papéis da universidade, né, das instituições de ensino de uma forma geral, é trazer novas perspectivas
para as pessoas que são formadas nessas instituições. E nós vemos que a inovação é um caminho para isso, né? E atrelado a esta palavra inovação, a gente tem o empreendedorismo, né, que acaba movendo, gerando um ciclo aí para que as coisas possam acontecer. Então, nesse sentido, a universidade buscou se aproximar do parque pensando no desenvolvimento regional. E como o Sérgio comentou agora, a gente enxerga o parque como sendo uma possibilidade de articulação entre as instituições com essa visão, né, de especialmente voltada à inovação, mas com algo que vai promover o desenvolvimento econômico e social. Então, nessa perspectiva que a gente sempre buscou a se aproximar dessa iniciativa, a incentivar isso e, obviamente, trazer tudo aquilo que a universidade tem de expertise nessa área, colocar a nossa comunidade, os alunos, os servidores em contato também, né, com esse meio, que tem se trabalhado bastante para promover esse tipo de interação. Eu posso dizer assim que ainda está muito aquém daquilo que a gente gostaria. A gente vem trabalhando tanto internamente, né, falando da UFPEL, mas em várias outras ações em conjunto com as instituições para melhorar a forma como a gente dialoga com a comunidade, mostrar que existe perspectiva de um novo caminho, digamos assim, né, promovendo, por exemplo, essa questão do empreendedorismo. Hoje em dia as pessoas elas estão procurando o conforto, algumas evitam ir para grandes centros, né, em função de qualidade de vida, e o empreendedorismo é uma alternativa para isso. Eu posso buscar empreender localmente, inovar localmente, e a gente tem espaço para isso. Hoje a gente tem tecnologia, a pandemia mostrou isso também, a gente pode usar tecnologia para se comunicar com o mundo inteiro. Então, é possível, né, trabalhar dessa forma. Falaste da pandemia. A pandemia mudou muito o quadro da questão da tecnologia, da inovação e até dentro do parque? Mudou. A forma como a gente opera hoje já é diferente, né? Então, de certa forma, até acabou aproximando um pouco, né, a própria interação que nós estamos tendo hoje aqui já é uma prova disso. Nós não tínhamos uma cultura, digamos assim, de conversar com uma certa frequência, né, com algumas instituições. E acabou que, por esta facilidade, digamos assim, né, de tu se reunir virtualmente, isso pôde ser feito com uma frequência maior e acabou nos propiciando alguns momentos que talvez a gente não tivesse, né, em outros tipos de situação. E, claro, tem todo um outro aspecto econômico, digamos assim, né, todo o reflexo social que teve aí essa questão de distanciamento, que atingiu, com certeza, várias empresas que a gente tem aqui, mas, de uma forma geral, eu vejo que hoje em dia o pessoal tem conseguido contornar os problemas. O parque se preocupou em atuar nessa frente também, de tentar aproximar e criar algumas possibilidades de apoio, né, às empresas que fazem parte desse ecossistema, não ficando restrito só às empresas do parque. Em algum momento se tentou ampliar isso, né, para a nossa comunidade da região. Talvez a gente não tenha atingido tantas pessoas quanto a gente gostaria, mas a gente tem procurado atuar dessa forma. Tentar colocar o parque como algo que promove o desenvolvimento regional, não somente daquelas empresas que residem, né, no parque, mas a gente também pensa no entorno. Mas, de uma certa forma, eu falo com os dois, de uma certa forma, há esse incentivo, né? Porque no momento em que as incubadas estão lá dentro, criando projetos, criando, tecnologia, e grandes empresas estão voltadas para absorver isso, de uma certa forma, tu está movimentando um mercado como um todo. Sim. Tu está ajudando aquela incubada a crescer
e de uma certa forma tu está dando subsídio para uma grande empresa aumentar a sua produção. Isso isso é correto. Sim, a gente, em algumas situações existe esse elo, né? As grandes empresas elas acabam buscando um apoio nos pequenos ou nas startups que estão surgindo ali, muito porque elas não têm setores em geral destinados a um foco específico de pesquisa, né, para desenvolvimento de um novo produto. Então, a startup, de uma forma geral, ela já nasce a partir disso. Ela já nasce com a ideia de introduzir um novo produto, algo que vai ter, de certa forma, algum tipo de pesquisa atrelada. Então, seria uma busca por complementação. Pode-se dizer que sim. Então, tem uma questão... Obviamente, tem exceções de aspectos financeiros, né, para uma indústria hoje, por exemplo, que já tem um modelo de negócio estabelecido, criar um setor de desenvolvimento, né, de pesquisa e desenvolvimento, é algo que demanda recurso e, às vezes, isso foge, né, da visão estratégica ali da indústria. Então, buscar um apoio de parceiros, né, que vão trabalhar num conceito de inovação aberta que a gente fala hoje, que seria esse desenvolvimento conjunto da tecnologia, é algo que tem se mostrado mais viável ultimamente e a gente percebe isso acontecendo em algumas relações. Bom, eu te pergunto agora, como é que tu vês esse envolvimento da comunidade acadêmica com as atividades do parque? Olha, a gente percebe o seguinte, que há um interesse muito grande da comunidade acadêmica em buscar informação e de participar. Quando a gente fala para os alunos, olha, tem projeto lá do Parque Tecnológico, de incubação, desperta muito interesse, né? Porque os alunos, por natureza social, ali estão buscando o quê? Crescer, né? Se desenvolver em todos os sentidos. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Então, a comunidade acadêmica, ela presta muita atenção a esse movimento e tem muito interesse, né? E a gente nota assim, a vontade dos alunos de participar, ou de pelo menos se engajar, de saber o que está acontecendo. Os alunos nos procuram, vem cá, como é que eu posso participar? Eu não vou abrir um negócio, mas eu quero ver como é que está funcionando, eu quero aprender, eu quero... Né? Então, isso é muito positivo, porque existe um ganho muito maior do que aquele que a gente consegue enxergar e medir, né? Como tu estava falando antes, existe um ganho maior, né, que se multiplica dentro da sociedade a partir desse movimento todo voltado para o empreendedorismo e a inovação. A gente estava conversando um tempo atrás que, às vezes, os alunos eles não vão chegar com um produto pronto, eles podem chegar apenas com uma ideia, e a partir daí o processo se desenvolve, não é isso? Exatamente. E uma das coisas que eu percebo também é que na faculdade nos procuram muitos empresários, muitos empreendedores que já têm negócios. Então, eles vêm para a sala de aula e conseguem também, né, buscar e levar essas inovações, porque a inovação não se dá apenas em relação à criação de um novo produto. A inovação se dá a partir do momento em que tu consegue mudar a gestão da tua empresa, tu consegue criar novas formas de reduzir custo, tu consegue criar novas formas de conduzir a tua equipe de trabalho. Então, a inovação, ela é, digamos assim, é multifatorial, né? Não se restringe apenas a criar um novo produto ou um novo serviço. Ela pode se dar no processo produtivo, né? À medida em que tu introduz uma nova forma de fazer, de produzir ou de realizar alguma coisa, tu também está inovando. Então, a perspectiva é muito maior do que muitas vezes a gente enxerga, né? Tem muita coisa por trás que a gente vai desvendando e o aluno, a pergunta que tu fez, o aluno vai percebendo isso. E ele, na medida em que ele, de alguma forma, se conecta com esse ambiente, ele está recebendo e trocando informações com esse ambiente positivo
que o parque e as incubadoras criam, e isso acaba gerando um efeito multiplicador muito, muito interessante, muito positivo na sociedade. E Felipe, como é que é para a Federal esse envolvimento da comunidade acadêmica nas atividades do parque? Olha, a gente tem, nesse aspecto, né, que o Sérgio trouxe, a participação dos alunos, de uma forma geral, ela é bastante, até, eu diria que é próxima, né, hoje em dia. A gente já recebe, costuma fazer visitas, né, quando, não em tempos de pandemia, obviamente, mas tradicionalmente a gente promove, né, o encontro ali dos alunos com o parque, justamente para buscar essa aproximação, para a gente buscar modelos de inspiração, né, em alguns exemplos que já acontecem lá dentro. Então, se busca criar essa relação e incentivar isso também dentro da academia, né, a partir da execução de disciplinas de empreendedorismo, por exemplo. Existem algumas disciplinas que elas são mais caracterizadas como projetos de inovação, então já com o intuito de trabalhar em ideias e aí, eventualmente, né, a gente pode, a partir dali, ter a possibilidade de um novo negócio. Mas o que eu posso dizer assim, que a gente busca, né, essa aproximação de uma forma mais cotidiana, né, tanto a partir da promoção desses encontros, né, levando os alunos para dentro do parque, quanto pela promoção de eventos também, que até então a gente fazia dentro da universidade, mas agora, com esta possibilidade, a gente acaba levando para lá, até porque a temática acaba envolvendo, né, aquilo que o parque, o propósito do parque. E para nós encerrarmos, eu gostaria que vocês me falassem quais são as outras atividades que envolvem os alunos no parque, como, por exemplo, incubadoras de empreendimento, só para a gente encerrar trazendo mais informações para o pessoal. Bom, no nosso caso da UFPEL, nós temos hoje a Conectar, que é a incubadora de base tecnológica. Ela é uma incubadora que ela não é específica, né, para alunos ou, enfim, pessoas vinculadas à universidade, ela é aberta para a comunidade como um todo. Então, qualquer pessoa pode apresentar a sua ideia. Então, quando eu falo ideia, é ideia mesmo, eu tenho a intenção de produzir algo, acho que isso, né, faz sentido. E o papel da incubadora é justamente esse, tentar sair do eu acho que é viável. A gente vai tentar experimentar isso, né, testar algumas possibilidades para verificar se aquela ideia pode, de fato, se tornar um negócio. Então, esse é um dos propósitos da incubadora. A gente não recebe só as ideias, a gente também pode receber empresas já constituídas, mas que estão com alguma dificuldade de se posicionar no mercado. E aí a gente atua já com foco mais na parte de incubação, efetivamente, trazendo mentorias, consultorias, enfim, né, justamente para qualificar as equipes ali que levam, que tocam o empreendimento. Tá certo. E para a faculdade Senac? Olha, de uma certa forma, o Felipe já comentou, o processo ele se dá em relação à incubação, o processo ele é praticamente, não diria o mesmo, mas é parecido em todas as instituições. Ou seja, a gente tem todo um trabalho de estímulo ao comportamento empreendedor dentro das grades curriculares. Como o Felipe falou, a gente tem disciplinas que estimulam a elaboração de projetos, de planos de negócio, e isso acaba culminando em muitas ideias, né? A partir daí surgem muitas ideias, e essas ideias, então, nós procuramos direcionar para o ambiente de incubação, né? Então, essas ideias elas passam a ser apoiadas pelo processo de incubação, onde esses supostos empreendedores, né, eles recebem um apoio de consultoria, de informação, de possibilidade de acesso de laboratórios, que individualmente eles não teriam como acessar, mas as instituições conseguem
possibilitar o acesso de laboratórios para testes, para desenvolvimento, né? Então, a partir daí, então, vai se dando esse incentivo, esse estímulo e esse apoio, né? Um grande ponto importantíssimo assim, do processo de incubação é fazer com que o empreendedor ele esteja amparado dentro do ambiente, ou seja, ele não vai se sentir sozinho no mercado. Eu não estou lutando, né? Eu não estou lutando sozinho, eu tenho um apoio, eu tenho alguém que está me ajudando, alguém que está me dando uma certa segurança pelos caminhos que eu vou ter que percorrer. Então, isso faz com que o projeto ele inicie de uma forma correta, digamos assim, né? Que o empreendedor ele consiga vislumbrar um caminho digamos assim, de diminuir um pouco as incertezas que existem em todo o processo de inovação e de empreendedorismo. Então, esse basicamente é o caminho, né? A nossa missão enquanto instituição que estimula e oferece essa possibilidade de incubação é justamente esse, trabalhar a ideia do aluno ou do empreendedor que vem de fora, não necessariamente aluno da instituição, lapidar essa ideia, amparar esse empreendedor e fazer com que ele se desenvolva até, né, chegar num ponto de, bom, agora tu pode voar e pode caminhar com as tuas próprias pernas. Então, esse é o objetivo. E acredito muito que nós estamos tendo, claro, como o Felipe falou, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar. Mas estamos no caminho certo. Mas estamos no caminho certo. Me parece que a região, a partir desse projeto do Parque Tecnológico, ela passou a ter uma outra perspectiva de desenvolvimento, ou seja, a gente está saindo um pouco daquele modelo tradicional, né, só vinculado ao setor agrícola, primário e tal. A gente está com uma outra perspectiva de desenvolvimento tecnológico, de uma outra matriz econômica na região, que é estimulada pelo parque, né? E muitas vezes com ideias que complementam outros segmentos. Nós temos lá pela UFEPEL mesmo várias ideias empreendedoras voltadas para o agronegócio, né? Que estão fazendo com que tecnologias novas cheguem para os produtores. Então há um complemento, na verdade, há um crescimento e um complemento entre os setores produtivos. Isso é muito legal, a gente verificar esse resultado, né, acontecendo. Essa coisa real, né? Palpável. Exatamente. Esse ponto, né, que o Sérgio coloca do agronegócio, obviamente que a gente precisa da produção agrícola, né, como alimento, enfim, tem toda uma cadeia atrelada a isso. Mas a gente tem buscado focar no desenvolvimento de produto com valor agregado, né? E isso é o que realmente traz um diferencial tecnológico, capacidade de investimento, atrair mais investimentos para a região. Então, esse tipo de empresa de base tecnológica, a longo prazo, tende a contribuir muito com o desenvolvimento regional, né, no sentido de trazer renda, por exemplo, acaba aumentando a renda, né, das pessoas vinculadas a esse tipo de negócio. Como consequência, tu tem mais recursos circulando dentro da região, o que acaba promovendo esse desenvolvimento socioeconômico. Então, nessa perspectiva, assim, que a gente tenta estimular esse tipo de negócio, especialmente de base tecnológica, buscando agregar valor. A gente costuma brincar que hoje a gente troca um caminhão de soja por um iPhone, né, porque a gente não produz tecnologia aqui. Da mesma forma, se a gente for para o lado da saúde, tivemos problema agora durante a pandemia com o IFA. A gente tem recurso humano, digamos assim, capacitado para fazer a produção desse insumo aqui. Só que a nossa indústria acabou se atrasando, né, nesse processo e não tem capacidade produtiva. Então, a gente está tentando, né, de alguma forma, tentar, não vou dizer que a gente vai conseguir reverter isso, né, a curto prazo, mas trabalhando nessa linha, com essa ótica. Caminhada.
E é uma caminhada longa, mas a gente vê que é possível. Em vários setores a gente consegue atuar hoje e já demonstrar para o mundo que a gente tem tecnologia de ponta também sendo produzida no Brasil e em Pelotas, em alguns casos. Tá certo. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigado, Sérgio, pela presença de vocês. O programa DPTEC de hoje fica por aqui e eu te espero na semana que vem. Até lá!